Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Dortec Academy, beleza? Bom, o podcast de hoje, a gente vai falar sobre o engenheiro de produto e o que é que o engenheiro de produto precisa fazer para que ele tenha sucesso na sua carreira, focado aí em multinacionais em desenvolvimento de produto, beleza? Bom, eu vou trazer hoje aqui com a gente a Gabriela Vasconcelos. E aí, Gabi, beleza? Oi, boa noite. Massa, então hoje a gente vai falar sobre como que o engenheiro de produto tem sucesso em multinacionais, né, em trabalhos voltados para multinacionais. Vou trazer aqui também, agora já está tudo certinho, arrumadinho, sentadinho, Gustavo Busson. Tá no mute, Gustavo, tá no mute. Boa noite a todos. E Obrigado, aí, Anderson. Obrigado, Gabi. Tudo bem? maravilha. Então, o bate-papo hoje está bem bacana, assim, porque a gente vai falar sobre como que o engenheiro de produto, né, ele pode ter sucesso em projetos em desenvolvimento para multinacionais. Qual que é o caminho que ele tem que traçar? O que é que ele precisa saber para que isso uma, uma um skill, né, uma habilidade nele para que ele tenha bastante sucesso nessa caminhada em desenvolvimento de produtos, né? A gente tem até um exemplo que a gente vai trazer hoje daqui a pouco, que é o console que a gente usou lá no evento NLC, né? Que a gente fez o desenvolvimento do início até o ferramental. E a gente vai falar sobre um detalhe importante para que o engenheiro precisa, um dos pontos, né, importante que o engenheiro de produto precisa saber para que se torne aí um especialista e ele possa ser bastante requisitado pelas multinacionais, pelas engenharias. Aí eu vou começar com Gustavo. Gustavo, na sua opinião, o que é que o engenheiro de produto, né, precisa ter em termos de habilidade para ter sucesso em desenvolvimento de produtos para grandes indústrias aí focada na indústria global, né? Vamos trazer não só para o desenvolvimento de produto, mas imagine o seguinte: imagine que você, em qualquer carreira, você tem uma meta. Você tem uma meta de trabalhar numa grande empresa, ou então, se você quer ser médico na área de saúde, um grande hospital, um grande centro de pesquisa, pode ser, de repente, você tem uma meta de trabalhar na NASA, né? Uhum. Aí você pensa, pô, eu quero estar lá, eu quero ser um engenheiro que vai projetar, desenvolver foguetes. Para saber o que você deve fazer, você deve entender o que é que essas grandes corporações elas precisam no profissional. O que elas estão fazendo? Por exemplo, hoje a gente está trabalhando a nível global, né, em diversas frentes tecnológicas, né? Algumas em nanotecnologia, outras na questão da energia limpa, outras estão explorando o espaço, outras estão fazendo os carros elétricos. Então, algumas pistas de maneira global a gente já tem, que são as áreas de trabalho que essas grandes corporações estão investindo. A outra é, como é que eu posso ser útil para essa empresa? Então, daí você deveria saber, que eu acho o principal, o diferencial da Dortec Academy, é o seguinte: qual é a ferramenta que essas empresas usam para desenvolver seus grandes projetos? Né? É como se fosse, vou dar um exemplo bem simples, mas imagine que eu quero abrir uma loja de bicicletas, eu quero consertar bicicletas. Eu preciso saber quais são as ferramentas hoje usadas para consertar as bicicletas, certo? Quanto mais modernas, evoluídas e, digamos, tecnicamente melhores essas ferramentas serão, então melhor o trabalho que eu vou conseguir para consertar a bicicleta. A mesma coisa é fazer ou então desenvolver um foguete, um carro, um avião. Quais são as ferramentas que os grandes desenvolvedores de tecnologia do mundo usam para desenvolver os seus produtos, né? Então, por exemplo,
Se você gosta de carro, então provavelmente você sabe que os maiores centros de desenvolvimento do mundo estão na Europa, nos Estados Unidos. Então, o que esses grandes centros usam, quais as ferramentas que eles usam e quais os tipos de profissionais que eles querem? Então, lá onde você tem, por exemplo, o centro de desenvolvimento da Volkswagen, da BMW, Audi, ou então da Ferrari, lá você tem engenheiros que são capazes de desenvolver trabalhos, né, de alta tecnologia para esses grandes produtos. O caminho para trabalhar, o caminho para se traçar, para ser um engenheiro numa multinacional dessa, é ter foco, tem que ter muito foco, né? Tem que perseguir aquele objetivo. Então, isso tem uma questão pessoal nisso também, que é muito forte. Então, tem que ter muita coragem, tem que, obviamente, saber falar línguas estrangeiras, estar aberto a línguas estrangeiras e aprender ou conhecer as ferramentas ou as tecnologias que essas multinacionais precisam usar para desenvolver esses produtos, né? Então, cada área depende de ferramentas-chave e tecnologia-chave. Então, por exemplo, se você é da área da química, você precisa ter conhecimento-chave na área química para chegar nessas multinacionais. Se você é da área de mecânica, você tem as ferramentas-chave para chegar nessas multinacionais. Civil, aeroespacial, todas elas têm as ferramentas-chave. O que a gente faz aqui, o que a gente normalmente propõe é mostrar para o engenheiro quais são os desafios e preparar ele para chegar lá, né? Mostrando exatamente os tipos de problemas que são necessários se resolver para ser apto a uma multinacional dessa ter interesse em você. Uhum. Não, isso é super importante. E ficar antenado com isso, né? Ficar super antenado. Quer ver uma coisa? Gabriela, você lembra aquele projeto que a gente fez para a Ford lá? Para Eco, aquele desenvolvimento lá, acho que foi o Walter Shield, um dos projetos que a gente fez, não foi? Juntos lá. Uma das coisas que fez que o desenvolvimento fosse mais rápido foi as habilidades da Gabriela, não só na parte de desenvolvimento de produto, mas também na parte de usar a ferramenta, que no caso, que naquele momento lá foi o CATIA, que poderia ter sido qualquer outro software, mas como a Ford usa o CATIA, foi o CATIA, e isso ajudou bastante, não foi, Gabriela? No desenvolvimento, na engenharia do produto, não foi? Sim, com certeza. E não só o uso da ferramenta em si, né? Mas toda a discussão que a gente tem no time da gente de engenharia, né? Toda a imersão que a gente sempre bate na tecla também, né? Imersão profissional que dá essa experiência, esse desenvolvimento de falhas que possivelmente iria ter no design e conseguiu ser revertido anteriormente. Então, esse projeto foi um projeto bem bacana, que foi um dos primeiros, e foi um projeto onde estava em uma imersão muito forte dentro do time da Dortec. E eu tive essa troca e essa experiência que me fizeram tocar esse projeto de uma forma que, se eu não tivesse, teria sido... não digo que não teria acontecido, mas teria dado mais trabalho, teria enfrentado alguns obstáculos que eu não enfrentei. Então, isso tudo poderia acontecer. Então, esse projeto foi bem bacana, né? O outro estúdio que é um forro, né? Ali que vai na porta, que a porta do carro, falando rapidamente, eu acho que quem já teve a oportunidade de desmontar ela, né, já viu que o sheet metal que a gente fala, né? Que é a parte, a carcaça dela, ela tem alguns furos. O que são esses furos, né? São furos de acesso, né? Para o operador, para a montabilidade, para o operador também fazer, né, no pós-venda, fazer as revisões. Então, tem esses furos que são deixados, que são pensados no desenvolvimento do carro, né? Então, esses forros que a gente fez tapavam esses furos. Então, tinha que ser muito bem pensado, né? Tinha análise lá do packaging, né? Que, como a gente fala, que é a análise com outras contrapeças. Então, tinha que ser muito bem pensado e tinha um espaço bem limitado para ser feito. E aí, então,
Então, essa experiência, né, ajudou bastante, essas discussões, a imersão profissional, mexer na ferramenta e ter segurança, né, confiança para mexer, porque senão você se depara com problemas que você não consegue. É normal você bater cabeça em determinados problemas. Uhum. E a imersão vem muito ajudando nessa situação também. Com certeza. E assim, esse produto, especificamente esse produto, ele necessariamente precisa ser desenvolvido em superfície. Por quê? Porque esse produto, ele é um produto vacuum-formado, né? Então, a geometria dele já é uma geometria mais, né, mais complexa. E o fato de ter um espaçamento muito limitado ali naquela regiãozinha, né, para tampar. Quem não sabe o que é Outer Shield, na verdade são acabamentos, porque assim, para montar, para fabricar o sheet metal das portas, precisa fazer alguns furos de acesso, os robôs precisam fixar e tal. E esses furos são furos que são auxiliados para montagem também, né? O Gustavo também pode dar até uma explicação de um outro parâmetro sobre a questão do Outer Shield. Mas assim, e aí, para não ficar vazado e para não entrar água e tudo mais, é desenvolvido essa peça, esse Outer Shield, justamente para tampar alguns buracos, certo? Então, como tem um espaço muito limitado e como é uma peça que ela só serve, ela não tem nenhuma funcionalidade mecânica nem nada, e não é, mas ela precisa por conta de ruído, de molhar, de não passar água e tal, precisa estar lá, né, por conta da qualidade do veículo. Ela é muito fininha e tem uma geometria muito complexa. E o fato da gente ter trabalhado nesse produto com superfície, com técnicas de superfície, ajudou muito no desenvolvimento, porque com superfície você tem mais liberdade, né, de você modelar, de você criar geometrias. Eu me lembro, né? Pode falar, Gustavo. Não, pode terminar. Porque naquele momento lá a gente encontrou até uma certa dificuldade, não foi, Gabriela? Na geometria por conta do espaço e tudo mais. Então, ajudou muito os conhecimentos de engenharia usando diversas ferramentas, né? Porque era o modelamento top-down, né? Então, a gente utilizava também de superfícies, porque ele encaixa na superfície do sheet metal, né? Então, a gente precisava utilizar da superfície do sheet metal, porque a gente precisava fazer essa análise, né, de gap, enfim, de distância, precisava estar alinhado certinho, enfim, a peça tinha que estar coerente. Então, a superfície tinha bastante, né? Ela não era uma superfície plana, né? Era uma superfície que ela tinha bastante curvas, bastantes raios, enfim. Então, a gente precisava modelar para a superfície, como o Dudu falou. O body, certamente, assim, era muito difícil de conseguir a precisão e conseguir o design que a gente fez. Então, as técnicas de superfície, com certeza, e a ferramenta digital, né? O conhecimento da ferramenta digital e a gestão também, porque a gestão é muito importante, a organização e a gestão dos arquivos. É muito importante você também ter essa visão. Então, certamente, seria muito difícil, né? Esse, como outros projetos também. O que eu ia falar é o seguinte, eu entendo o assunto que a gente está tratando, mas eu acho que é importante ver de uma maneira global como é que essa habilidade pode ajudar o engenheiro. Então, eu vou dar tentar dar uma noção, né? Pelo menos da minha experiência. A habilidade de você saber trabalhar em superfície ou saber trabalhar em sólido, mas o sólido tem as suas limitações. Aí, quando o Anderson fala, tem etapas ou tem produtos que não dá, você tem que trabalhar somente em superfície, porque você consegue uma liberdade muito maior geométrica, né? E até que ponto isso é importante para a carreira de um engenheiro? Então, por exemplo, grandes produtos ou produtos que têm um grande impacto do mercado, eles praticamente, eu tenho trabalhado nesses últimos 15 anos na indústria automotiva, todos eles começam
na mão de um designer que tem alguém com ele, ou várias pessoas com ele, trabalhando e modelando superfícies complexas. E todos os produtos, eles nascem precisando de profissionais que saibam trabalhar com superfícies complexas, né? Tem até um colega meu que ele trabalhou 7 anos na Tesla, e ele fazia o modelamento de superfície complexa, trabalhava com Ice and Surf, e ele desenvolveu, né, junto do Elon Musk, porque o Elon Musk, o escritório dele é quase do lado do estúdio, né? Uhum. Toda hora ele ia lá, vai e volta, deixa eu ver como é que tá, vai e volta. E durante 7 anos, então, ele trabalhou no modelamento do modelo S, do modelo X, do modelo 3. Então, esse crescimento da Tesla e o impacto que qualquer carro da Tesla tem no mercado, hoje o valor de mercado da Tesla é maior do que qualquer uma das grandes montadoras que a gente conhece. Muito maior, não é um pouquinho maior, é muito maior. Se deve também ao valor agregado do design dos automóveis da Tesla. Agora, esse design saiu da mente de quem? Saiu da mente dos designers, dos modeladores de superfície, saiu da mente dos engenheiros da Tesla, que estavam lá e que conseguiram juntos, numa equipe, não era uma equipe gigantesca, mas era uma equipe de trabalho, como qualquer outra. Uhum. Criar um valor agregado tão gigante a uma empresa que hoje ela é uma gigante mundial, né? A gente conhece bem o valor agregado de um carro Tesla. A gente infelizmente não tem de maneira fácil visto um carro da Tesla aqui na rua no Brasil, mas nos Estados Unidos é mais fácil de ver, e você, quando bate o olho, você fala, pô, cara, isso aí é diferente, é muito diferente. Isso saiu, gente, de um profissional, de uma equipe de profissionais com os skills, né, com os talentos, com as habilidades que a gente tem a capacidade de ensinar aqui na Dorktec Academy. Isso é que eu acho muito interessante. Então, a distância que um aluno da Dorktec Academy tem para um profissional que vai trabalhar numa multinacional de altíssimo nível, talvez uma das maiores do mundo, produzindo produtos, desenvolvendo produtos assim incríveis, não é muito grande. A nossa ideia é trazer o cara cada vez mais próximo dessa possibilidade, né? Então, por exemplo, essa capacidade de trabalhar com superfície, ela é indispensável para qualquer mercado. Então, você imagina aeroespacial, foguete, carro, automóveis, brinquedos, indústria médica hospitalar, eletroeletrônicos, todos eles precisam desse talento, né? Hoje mesmo, estive falando com alguns engenheiros, justamente buscando esse tipo de talento, né? Tem grandes escolas de design lá na Califórnia, etc. Então, de onde saem os grandes desenvolvedores e designers do mundo, mas todos eles precisam desse talento que é saber modelar em superfície, né? É um talento muito importante. Que não é tão trivial assim, né? Não é fácil. Modelar com qualidade e sabendo o que está fazendo não é fácil. Não é fácil. Mas imagina o valor agregado que tem isso. Imagina o valor de um profissional, né, que faz isso. Exatamente. Então, e isso é um dos pontos, né, que é chave na live de hoje, é que esses conhecimentos faz com que o engenheiro de produto tenha sucesso em multinacionais, fatalmente. Essa é uma das habilidades que tem. E aí, trazendo como exemplo, que a gente trouxe lá do evento NLC, nós fizemos um desenvolvimento de um console, né, do início ao fim, passando por algumas etapas, e teve um ponto lá que a gente fez, que a gente ficou com a Sharp Edge. Essa Sharp Edge, que a gente vai falar o que é agora, ela atrapalha principalmente a análise reológica do produto. Por quê? Porque isso dificulta, né? A análise reológica, né? Você analisar a fluidez, como que está dentro do molde e tal, como que está se comportando dentro daquela geometria, o polímero. Quando tem uma Sharp Edge, ela dificulta isso. Isso, inclusive, atrapalha a geometria computacional. Vamos mostrar aqui agora vou
habilitar aqui a tela da Gabriela. Olha só, aquele no centro ali, né? A gente consegue ter, Gabriela, o modelo anterior? Ou não? Hoje a gente não consegue? Não, a gente já fez um update, né? Uma atualização na revisão. Entendi. Então, esse assim, já é o último nível. Já é o último nível, né? Esse modelo aí, ele já está atualizado, né? Boa noite, Heber, tudo bom? Olha só, se tiver alguma dúvida, manda para a gente, tá? A gente está aqui para responder. Então, olha só, essa edzinha aqui, inclusive a Gabriela que selecionou aí, essa superfície no evento NLC, a gente deixou ela sem tangência, né? Ela estava só na posição. Quando isso aconteceu, a gente fez isso de propósito, justamente para mostrar a Sharp Edge. A Sharp Edge, ela desenvolve o design, ela atrapalha o design, né? Ela no desenvolvimento. O que na verdade o que aconteceu nesse azulzinho aí? O que foi a Sharp Edge? A Sharp Edge nada mais era naquele momento que estava anterior lá, é que ele não estava com a tangência em relação às duas superfícies. Essa peça ela é parcialmente simétrica. Nesta região, com estas superfícies, ela é 100% simétrica, ou seja, tudo que está do lado direito está do lado esquerdo, é igual, é idêntico, é a mesma coisa. Só que se não tiver uma simetria, um matching no Y0, ela fica com aquela marca que a gente chama de Sharp Edge, ou seja, quando você dá o matching, que é a junção da superfície, em um comando, ele fica com aquela marquinha. E isso não deve acontecer em uma situação de desenvolvimento de produto. Uma peça plástica. Em uma peça plástica, principalmente. Peça plástica, Então, pode ir, Gustavo. Desculpe. Gabi, você ainda tem aquela apresentação que a gente tinha mostrado nessa aula? Tem como compartilhar? Que fica bem fácil de visualizar qual é o efeito de uma Sharp Edge, que a gente chama em português, né, um canto vivo, ou então uma quina viva, né, na peça plástica. Por que isso causa problema numa peça? Você tem eu acredito que não, que eu tenho que procurar aqui direitinho, que não está aberto ainda, para a gente não... Mas se quiser, pode ir comentando sobre, né? Tá. Basicamente, como a gente chama de um canto vivo, quina viva, ou então uma região que não tem continuidade e não tem tangência, como o Anderson está falando, na peça, vai causar basicamente dois problemas principais, né? O primeiro problema é quando você for fabricar um molde para injetar essa peça, nessa região, ele vai criar uma quina no aço, né, tentando representar a falha na superfície. Então, essa falha, se o molde na fabricação conseguir representá-la como uma quina viva, número um, o cliente, se chegar no cliente uma peça assim, o cliente vai ter um ponto, então uma região da peça em forma de faca ou coisa assim, que simplesmente pode até cortar a pele dele no próprio contato. Então a interface com o usuário vai ficar prejudicada, né? A pessoa, vou falar de uma maneira mais grosseira, a pessoa pode se arranhar quando tocar na peça. Então imagine uma região dessa aí que é perto que tem uma usabilidade muito grande, perto das mãos do usuário e tal, ele pode até se arranhar numa quina como essa. E o número 2, que é importante, que o Anderson também mencionou, que é na reologia. Toda região que tiver uma quina, né, ou que tiver um canto vivo, é importante a gente lembrar que o plástico ele é um fluido, ele vai preencher, mas ele é viscoso, né? Ele não é como a gente pensa, a gente imagina o preenchimento de algo sendo feito pela água. Ele é mais como se fosse um preenchimento de algo feito por um creme ou alguma coisa pastosa, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Quando esse fluido viscoso encontrar com uma quina, ele vai parar ali
uma parte dele vai parar e a outra vai fluir. Então, você vai ter uma região que vai congelar, vai ficar parada, e a outra onde vai ter fluxo. Aí você vai ter, na região parada, vai ter uma temperatura que vai baixar rápido. E a região que vai continuar fluindo, ela vai continuar quente. Então, o que vai acontecer? Essa diferença de temperatura vai causar diferença de densidade e vai criar uma região frágil na peça. Né? Era o que mostrava, o que a gente chegou a mostrar quando a gente tinha aquele slide, né, mostrando lá aquela diferença de raios. Né? Se você extrapolar aquilo ali e criar um canto vivo, então, basicamente, se você tiver um canto vivo, onde você tem uma quina viva, o plástico fluido vai parar de fluir. Então, vai criar uma região fria. Com certeza. Ele não vai fluir. Aí ele vai criar uma restrição, que vai ser a pequena passagem do plástico, e ali vai se tornar uma parte da peça que vai ser frágil, mais frágil do que todas as outras. Então, pode ter, por qualquer esforço mecânico, ela pode trincar. Se o usuário passar a mão, ele pode se arranhar. Se o molde tiver essa configuração, ele pode também prejudicar a peça. Então, tem vários problemas que uma Sharp Edge pode gerar. Isso aí. Assim como falamos dessa quina, né, que passamos o fillet aqui, né? Então, o mesmo princípio, que é o que o Gustavo está explicando, que a gente até mostrou na apresentação. E uma coisa interessante, que essa dica, essa discussão que a gente está tendo em cima dessa peça, para quem não conhece ainda uma ferramenta digital, seja o CATIA ou qualquer outra, ou para quem já conhece, ela é muito interessante, né? Então, para quem não conhece, isso já serve como um alerta para quando estiver iniciando seu modelamento. Você já vai ter esse conhecimento. E para quem já conhece, pode já ter até passado pela seguinte opção de encontrar uma Sharp Edge e tentar passar um fillet para corrigir. Ou encontrar essa região e tentar passar um fillet para corrigir e não conseguir passar esse fillet. E por que não vai conseguir? Por conta justamente da tangência, que é o que o Anderson falou. Então, você precisa ter esse alinhamento entre as superfícies, né, essa transição, para que ele não marque a peça e aí sim você consiga passar. Então, a forma como a gente corrigiu com relação ao problema que a gente trouxe, né, para vocês, foi justamente essa. Perceba que não tem fillet, né? O que foi feito? A correção justamente entre a transição, né, o match entre esses dois, a gente pode falar patch, né, Anderson? Sim, Esses dois pads, certo? Então, entre essas duas superfícies, enfim. Então, foi justamente o que foi feito, né? Pad no ar, superfície aqui no CATIA, mas a gente consegue usar. E similar aqui atrás também, a gente tinha aqui também uma Sharp Edge. Então, a gente não corrigiu dessa forma. Agora, já nesse caso aqui, na parte da frente, né, da nossa peça, a gente vai corrigir aqui, também está marcado. Mas como é que a gente vai corrigir? A gente vai corrigir com o fillet. Por quê? Porque nesse caso aqui, cabe o fillet, a gente não vai deixar a quina, certo? E lembrando que esse modo de visualização que a gente está, né, permite a gente identificar essas edges, né? Então, a gente mostrou até isso lá a gente mostrou até isso nas lives, né? Que dependendo do módulo aqui, você não vai ver nada, vai ficar uma peça, né? Sem você ver essas marcações, o que não é o ideal na hora do modelamento. Você pode usar para outras finalidades, mas na hora do design, na hora da consulta, não é legal, justamente para você identificar essas possíveis falhas, ou no seu design, ou na peça que você recebeu para continuar o design. Então, interessante é isso aí. E uma coisa importante, uma dica de ouro aqui, viu? Eu já vi muito. Às vezes você tem uma Sharp Edge ali, aí o cara vem e passa um fillet, força um filletzinho. Ou então eu vou dar uma quebradinha aqui só para passar um fillet de qualquer jeito. Não faz isso, você vai destruir a sua superfície, aquela regiãozinha vai ficar deformado e você pode ter certeza absoluta, vai dar algum problema computacional lá na frente. Ou em uma análise reológica, ou quando estiver fazendo o CAM para usinagem, vai ficar. Não faz isso, corrige a geometria,
Não passa o fillet para comer aquela Sharp Edge, não faz isso. Quando tá no cantinho assim, né? E aí vai Exatamente. lá e coloca. Você vê uma pontinha assim, né? E aí você quer passar o fillet de qualquer jeito. Assim, a área gráfica do CATIA, né? Dependendo, enquanto você esteja trabalhando, né? A precisão que você esteja trabalhando. Depois até a gente pode falar sobre isso aqui em uma das lives, sobre a configuração do CATIA, que é interessante. Então, dependendo da forma como você esteja trabalhando, tem coisas que pode ser que você não vê assim, em uma vista, um zoom out, né? Mas quando você dá aquele zoom, então realmente quando vai adiante, o que é pior ainda, você vê os efeitos e não é legal. Não, excelente. Essa técnica que você não recomendou aí, Anderson, que chama solução técnica emergencial de última hora, também chamado de acolchambramento ou gambiarra, né? O gambiarra, dá merda. Dá merda. Não faz isso, porque você pode até passar ali e o fillet aceitar. Algumas vezes nesse aceita. Caso não aceitou, mas algumas vezes aceita. Mas algumas vezes aceita, mas não faça isso, porque aí você tem que fazer uma outra modificação e aí dá, velho, é melhor você investir um tempo, fazer certinho, corrigir e seguir em frente. Não faz gambiarra, porque lá na frente pode dar problema. E assim, uma coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui é que para um engenheiro de produto ele ter sucesso em multinacionais, em grandes empresas, ele precisa, obviamente, desenvolver algumas habilidades e algumas delas seguramente é o CAD, não importa qual que seja, mas é saber desenvolver o produto, saber o que está fazendo no produto, na geometria do produto, saber algumas técnicas de, por exemplo, interior trim, o que é package, o que é análise de feasibility e tudo mais, para que o trabalho consiga fluir. E você ganha e tem muitas oportunidades. A gente vai fazer uma live mais para frente falando sobre oportunidades lá fora, né? Na Suécia, que já vem há alguns anos. Por que a Suécia está contratando tantos profissionais no mundo inteiro? Né? Alguém se pergunta isso, cara, por quê? A Suécia já vem há algum tempo fazendo isso, nos Estados Unidos também. Então, por quê? Por quê? E a gente vai fazer uma live específica falando sobre isso. Não perde, que vai ser fantástico. Toda vez que a gente fala com todo profissional que está se preparando para engenharia, ele inconscientemente, a não ser que ele já tenha essa consciência, mas ele já está se preparando para trabalhar em qualquer lugar do mundo, cara. Com essas técnicas, o Gustavo acabou de falar, velho, ele deu um exemplo da NASA. Sim, velho, é possível. Se você for um bom profissional, se você for um engenheiro de produto, né, com qualidade, as portas estão abertas em qualquer lugar do mundo. Ô Anderson, você que é um case de sucesso aí, você conta pra gente um pouquinho da sua experiência trabalhando. Se eu não me engano, você trabalhou para o pessoal de desenvolvimento de automóveis na Alemanha, não é? Sim. Isso. Como é que foi essa experiência? Qual foi a sua preparação chave para que tivesse aberto a porta para você na Alemanha desenvolvendo automóveis para montadores de altíssimo nível? O que aconteceu é assim, eu vim ao longo dos anos, desde o começo da minha carreira, eu sempre gostei de desenvolver meu produto, sempre. E eu comecei pelo CAD. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante na minha carreira, porque o CAD, o trabalhar no desenvolvimento na ferramenta, né, abriu muitas portas para mim. E aí eu comecei no SolidWorks, fui para o Ideas, NX, CATIA, enfim, e iSensurf. Quando eu cheguei, e aí eu agregava o conhecimento da ferramenta com o desenvolvimento do produto. Chegou um momento que dava um boom tão grande no mundo em desenvolvimento global, tava todas as empresas, todas as multinacionais desenvolvendo o produto, que surgiu essa oportunidade de ir. E aí eu fiz um teste, né? Fiz uma entrevista e mostrei minhas habilidades, não só no Icing, mas como também no CAD, em superfície, enfim, engenharia, e uma das empresas que eu fiz teste foi a Faurecia. Eu fiz um teste na Faurecia para trabalhar e acabei passando e fiquei lá. O que aconteceu foi que eu tive uma outra oportunidade, olha só como são as coisas, né? Eu tive a oportunidade de ir
comecei a trabalhar, trabalhei, e alguns meses depois eu tive uma outra oportunidade melhor de voltar para São Paulo e aprimorar meus conhecimentos em Aysen. E eu estava na engenharia de produto, né? Aí eu falei assim, rapaz, o que eu faço? Eu continuo aqui ou eu volto para aprender para o Brasil, volto para São Paulo e começo a estudar com mais qualidade. Eu fiquei 3 meses em treinamento com o Aysen. Aí eu acabei decidindo voltar para São Paulo e foi fantástico, porque eu evoluí muito. Eu achava que eu sabia desenvolver, modelar, fazer engenharia com superfície. Eu não sabia até fazer esse treinamento. Olha que fantástico. Estava no Brasil, em Camaçari, Salvador, Bahia, Alemanha e volta para São Paulo, sabe? Para poder. E são oportunidades que acontecem o tempo inteiro quando você está preparado. Por isso que a gente fala, desenvolva. Porque quando você desenvolve, você gera oportunidade para você. O networking também. E o foco você tinha um foco, você tinha uma meta que era cada vez você uma pessoa com mais conhecimento nessa área. E você sempre buscou mais conhecimento. Então, você deu um passo que você sabia naquela etapa que iria aprofundar mais o seu conhecimento naquele skill, né? naquele talento seu, naquele objetivo. Então, você foi até o final, até um nível que você poderia trabalhar. Você já estava trabalhando já em multinacionais fora do Brasil, mas você queria simplesmente, você podia optar para avançar mais e mais e mais. Então, acho que isso é importante e tem a ver com algumas lives que a gente fez falando especificamente sobre a carreira, né? Que é manter o foco. Então, se você mantiver o foco na área de desenvolvimento de produtos, você sempre vai buscar. Isso aconteceu já comigo também, coisas parecidas, né? Mas teve algumas horas na minha vida que chegou, tem essa opção, mas agora apareceu uma coisa melhor, apareceu essa outra opção, e normalmente eu fui para o caminho mais desafiador. Esse caminho aqui é mais desafiador, é difícil, mas eu vou conseguir chegar mais longe e vou me melhorar como engenheiro. Né? Isso serve para qualquer época da nossa vida. Né? E com certeza a gente chega mais longe andando por uma estrada só do que a gente tentar ir para e depois vai para outro lugar e vai e volta. Né? Não, perde tempo. Gabi, eu não sei se você conseguiu receber a apresentação aí. Se puder, aí a gente, se quiser voltar para aquele assunto do Sharpie, eu posso mostrar Você pode mostrar um slidezinho para a gente. Eu consegui. Enquanto eu estou baixando aqui, uma coisa interessante também sobre essa questão de você não parar, de você continuar se aprimorando cada vez mais, é a questão das ferramentas digitais também, né? Por quê? Porque elas estão atualizando, elas estão otimizando. E por que elas estão otimizando? Porque o mercado é competitivo. Então, você precisa ter qualidade, você precisa entregar mais rápido e você precisa ter um menor custo. E para você fazer tudo isso, você precisa de um suporte, não tem jeito. Como qualquer coisa na vida, a tecnologia vem aí para otimizar, né? Nossas vidas, o que a gente entrega, nossa forma de trabalhar. Então, é importante, por mais que você já domine, ou que você ainda não domine, mas você já conhece, ou já teve a curiosidade, você aprenda e se desenvolve e aprenda cada vez mais. Não pare. O Anderson, mesmo quando começou a ICE, já dominava o CATIA. Então, não para em uma ferramenta, não estagna em um caminho. Não para só no CAD, parte para o CAI também, parte para outras possibilidades. Por quê? Porque, como o Gustavo falou também, oportunidades desafiadoras, né? Novos conhecimentos desafiadores também. Porque isso abre portas, né? E isso te melhora, porque se você estagna em uma coisa, aquilo não vai ficar ali, aquilo vai melhorar. E essa consciência é muito importante também. Estou abrindo aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá aqui já. Vamos lá. Pode passar aí. Isso aí. Então, se a gente for extrapolar, né, um canto vivo, uma quina viva na peça, que a gente também chama de sharp edge, né, o canto afiado,
traduzindo, né, em inglês, a gente iria caminhar para mais ou menos para o que a gente tem na segunda opção. Então, quanto menor for o raio, ou quando você tem uma região com raio muito pequeno, quanto menor for o raio, maior vai ser a tensão que vai haver no fluxo na hora que o plástico fluir por ali. Tá? Em alguns casos, o Sharp Edge ele pode, inclusive, criar uma tensão interna tão alta que ele degrada o material e simplesmente estraga a peça. Eu me lembro que uma das primeiras experiências minhas, quando estava trabalhando como engenheiro de CAD, né, foi justamente um problema e que a solução foi exatamente aí. A gente tinha uma empresa aqui na Bahia muito grande de injeção chamada Novel e ela injetava vários componentes plásticos, mas foco era peças muito grandes, né? Não era peça automotiva, eram commodities e eram peças muito grandes, como cone, sinalização, placa de sinalização, etc. E a gente estava fazendo, e eu fazia análise de mode flow, né? E na análise de mode flow, eu não conseguia pegar o problema que aparecia na peça. E a peça era desse tamanho, tinha quase 1 metro de tamanho, e o gerente da fábrica chegou lá na minha mesa e botou a peça assim, ó, toda delaminada, né? É um problema que acontece, chama delaminação. A peça descascava, basicamente. E eu fazia análise e não conseguiria perceber aquilo ali. Aí eu fiquei curioso, falei assim, vamos fazer o seguinte, só que isso já era 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu falei, ó, você vai ficar trabalhando até que horas? Não, a fábrica é 24 horas, tá bom, então deixa eu ir lá na fábrica. Aí eu fui lá na fábrica, ver o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo de fato era o seguinte, ele não soube me dizer, né, mas o tamanho que o canal de injeção chegava na peça, né, era tal, e tinha uma quebra de canto tão grande, e uma curva que o material fazia, que naquela região, no ponto de entrada da peça, ele degradava o material, e a peça toda era perdida. Mas até achar essa causa raiz do problema, a gente ficou até 2 horas da manhã, foi sensacional, porque eu fazia a análise aqui, do lado, e estava com a máquina injetora do lado, e setava os parâmetros na máquina. Então ficava, pronto, agora vamos fazer isso aqui. Aí eu fazia análise. E agora, como é que saiu a peça? Saiu assim? Sim. Agora vamos fazer isso aqui. Vamos fazer. No final, a gente resolveu. Foi ótimo. No final, a gente resolveu o problema, encontramos o problema, aí baseado no problema, a gente conseguiu desenvolver o processo correto para aquela peça, desenvolveu e deu certo, o cliente ficou satisfeito, e também a gente, como engenheiro, fica muito satisfeito, né? Porque a gente consegue resolver o problema e tá com a ferramenta aqui do lado da máquina injetora. Foi a primeira máquina injetora que eu consegui ficar, a primeira vez que eu fiquei sozinho assim com a máquina injetora, e o cara falou, ó, eu vou ter que ir ali que eu não tô aguentando, vou tomar um café. Toma conta da injeção aí, você faz tudo. Aí eu tinha que operar a máquina, tava com a análise computacional do lado, tinha que fazer tudo, e eu fiquei lá. Foi ótimo, né? Cara, olha só, olha a importância dessa experiência que o Gustavo está passando. Entendeu o porquê que o engenheiro, ele tem que ser, o engenheiro de produto, ele tem que ser mais completo? Ele tem que saber desde a concepção da engenharia de produto até a fabricação. Quando você tem esses know-how, essas habilidades, você tem muito mais resultado na sua carreira, muito mais. E você tem muito sucesso em multinacionais. É essa a grande mensagem dessa live de hoje. Se prepare para trabalhar em qualquer empresa, mas se prepare de forma com qualidade, sabendo desde o desenvolvimento da parte conceitual do produto até o ferramental. Imagina você está com um problema na fabricação do produto e você pega o seu computadorzinho, senta do lado e fala, cara, injeta aí.
Vamos injetar aí, vamos setar os parâmetros. Você seta os parâmetros no Modeflow, por exemplo, e aí você joga lá injeta lá, tá dando problema. Aí você vai setando, cara, não tem um erro aqui. Vamos ver o que está acontecendo aí. Aí você começa a analisar a ferramenta. Olha o que está acontecendo. O material está entrando. Exatamente, está degradando, está quebrando, está estragando a peça. Então não é um erro de projeto do produto, e sim do ferramental. Então, olha o quanto de conhecimento você tem e o quanto que você vai ser disputado pelas empresas multinacionais no mundo se você tiver essas habilidades. Cara, fantástico. É isso aí. Muito bom. Eu não conheço nenhum outro curso que deu um know-how assim de maneira tão completa quanto a gente está fazendo aqui, não, viu? Exatamente, olha só. Porque normalmente é a teoria pura. Exatamente. Normalmente é teoria pura. O que a gente gosta demais da Dottech Academy é trazer esse conteúdo relevante, com bastante experiência. Vai nas nossas redes sociais, olha que tem muito conteúdo lá e vai vir muito mais para que você tenha bastante oportunidade e para que você consiga enxergar onde você pode chegar na engenharia de produto no mundo inteiro. Beleza? Pessoal, fantástica a live de hoje e nos vemos na próxima live, beleza? Um abraço, valeu, foi muito bom hoje mesmo. Valeu, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.